Essa é a grande oportunidade desde 2003, se você quer se tornar um youtuber ou produtor de conteúdo na internet. E sem precisar ficar aí alugando carro gigante ou alugando Ferrari ou mansões. Essa é a nova oportunidade que eu só vi lá na época de 2013, 2014 e agora 11 anos depois, 10 anos depois, a gente está vivendo novamente essa oportunidade que é a do YouTube e a era nova dos vlogs. Eu quero bater esse papo aqui com vocês, estou trabalhando aqui no momento, estou fazendo algumas otimizações de campanha, até mostrar aqui para vocês, rapidão, né? Eu estou fazendo essas campanhas aqui, ó. Tem um gimbal aqui, né? Estou trabalhando aqui, fazendo algumas campanhas e tal. Estou otimizando aqui uma campanha. Hoje trabalho como gestor de tráfego e tudo, né? E estou buscando me tornar um produtor de conteúdo aqui para o YouTube e também nas redes sociais. E por isso que eu quero bater esse papo hoje, porque eu acho que é bem interessante. E. Ixi, horrível. Aí, voltou. Então, o que que eu enxergo hoje, né? Aqui no YouTube, a gente pode ver vários canais aí viralizando. Tem um canal de um, de um carinha, eu esqueci o nome dele, perdão. Mas ele é um editor de vídeo, né, da gringa. E, e ele tem, tipo assim, ele não... nos vídeos dele ele só conta boas histórias, né? Que são as histórias dele próprio. E mostrando ali sobre edição, sobre canais do YouTube. E, cara, é muito interessante porque ele não posta. Os vídeos dele não tem legenda, só tem um título que conecta. E boa história quando as pessoas entram no perfil dele, nem, tipo assim, nem as thumbs. é, não tem título, não tem nada. Tipo assim, é só a foto dele e o título normal do vídeo. Só que conecta bastante. E ele já tá quase chegando em 100 mil seguidores. Ele criou o canal dele esse mês. E tem, tipo assim, muita visualização, já monetizou o canal e tudo. E eu fico observando que às vezes a gente se apega muito no perfeccionismo das coisas, no aí eu só vou fazer se eu tiver um super cenário. Cara, eu ainda não tenho um cenário, mas eu tenho uma visão, o meu intuito é ter o melhor conteúdo. E para você ter o melhor conteúdo, você precisa de um passo a passo, você precisa na verdade, indo aos poucos aprendendo, né? Eu consumo conteúdo desde 2013, desde 2013, na verdade, desde 2013 eu consumo YouTube. Mas entre você consumir e você criar, são coisas totalmente distintas, né? Eu sempre ficava pensando assim, se eu criar um canal no YouTube, eu vou ser sucesso, eu tenho muitas ideias e tudo. E, cara, eu tô vendo que não. Tipo, primeiro que eu você criar e você consumir são coisas totalmente diferentes. Você consumir uma plataforma ajuda bastante porque às vezes você consegue pegar alguns macetes, consegue enxergar algumas coisas, só que quando você vai para a prática mesmo, para criar a parada ali, você começa a observar que tem nuances diferentes. Você precisa saber como se conectar, saber como criar uma história, saber como contar essa história, como engajar as pessoas. E o que eu vejo é que o YouTube, hoje ele vem novamente é, privilegiando esse tipo de canal e privilegiando esse tipo de criador de conteúdo, esse tipo de conteúdo em si, né? Que são mais um bate-papo aqui, né? Um cara a cara, vamos se dizer, e com histórias reais, com conexões reais, né? Eu acho que também o público em si, o comportamento das pessoas nas plataformas, elas vêm mudando bastante, porque tá todo mundo muito cansado de criar só.
aqueles conteúdos super editados, com conteúdos rasos, e não tem tanta personalidade, né? Não tem tantos problemas reais, tantas soluções reais. Então, por exemplo, eu, eu tenho esse canal com o objetivo de documentar a minha jornada dentro do empreendedorismo digital, mostrando como eu estou criando a minha empresa, a minha agência de, de marketing voltada ao setor automotivo de maneira criativa, mas não só isso, né? Hoje eu tenho um foco no setor automotivo, mas o meu foco vai ser é, me tornar um comunicador na realidade. Esse é a maior profundidade que eu estou enxergando, né? É de que eu quero, na verdade, me tornar um comunicador. E bater esse tipo de papo aqui, fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo tá me ensinando a fazer isso. Hoje a gente tem uma oportunidade, você não, né? A gente tem uma oportunidade muito grande nas mãos, que é a de conseguir é, fazer esse tipo de conteúdo, colocar nossas ideias em prática, as nossas opiniões em prática, as nossas criatividades, as nossas loucuras boas. Então, são várias coisas que talvez a gente não vai ter essa oportunidade novamente. É uma coisa que eu fico vendo que é muito engraçado, eu não sei se vocês acompanham no Instagram, mas ultimamente está tendo muito depois do VO3, né? Que é do Google, esse site que cria vídeos de inteligência artificial, mas com pessoas reais, né? Reais. Mas quando você para e olha, são coisas, são histórias reais que estão sendo contadas ali, né? Só que de uma maneira um pouco mais cômica. Então, por exemplo, eu tô viciado em assistir um vídeo de um gorila, né? Que é o Sabulha, é alguma coisa assim. Só que assim, é algo que beira o, o esquisitismo, né? Às vezes a palavra não existe, mas o que eu quero trazer é que as pessoas estão pegando coisas absurdas, né? Por exemplo, um macaco falando, né? Um animal falando. Só que eles estão criando histórias reais dentro a história real, né? Só que o protagonista não é, tipo, por exemplo, uns tigres fazendo podcast, falando no podcast. Tipo, é trazer o cômico pra dentro do que é absurdo. Mas só que o que eu consigo enxergar nisso tudo é a questão da história, né? Você saber contar uma história. Essas pessoas, elas têm, por mais que elas não apareçam, né? Eu digo os criadores desses perfis, por mais que eles não apareçam, mas eles têm uma coisa que você pode, pelo menos que eu tô pegando para mim, como uma inspiração, como uma referência, né? Que é contar uma boa história, que é contar uma história real, é trazer coisas que a gente fala no dia a dia, situações que acontecem no dia a dia, colocando de uma maneira absurda, só que no fundo é uma história real, só que ela só está sendo contada de uma maneira diferente. E, e a gente não vai ter outra oportunidade, eu acredito que a gente não vai ter outra oportunidade de fazer esse tipo de conteúdo, de voltar a fazer esse tipo de vlog, é, talvez quando tiver mais na frente, as coisas mudem, né? Porque a internet ela é muito volátil, ela muda muito rápido. Então, enxergar essa oportunidade, se você quer começar no YouTube, eu enxergo que hoje é a maior oportunidade. Entrar no YouTube hoje é a maior oportunidade de 2025, é a maior oportunidade, acho que desses últimos 10 anos, assim, principalmente se você ainda não tem um super conteúdo para falar, você não é especialista em nada, ou você não tem um conhecimento tão profundo, mas você tem a vontade e tem a maneira de comunicar, e você vai alinhando isso, entendendo, poxa, o que que conecta com a pessoa, que tipo de história eu sei contar, que tipo de história eu gostaria de contar. E você vai aprendendo ao mesmo tempo que você vai fazendo a parada, né? Então, se você busca ter um canal no YouTube dentro dentro dessa lógica, essa é a maior oportunidade, porque você não precisa, principalmente, não ficar se julgando e nem se comparando com os outros, mas fazer o seu, e outras pessoas também estão fazendo.
e tá dando certo, e você vai aprendendo com o processo. Diferente de alguns anos atrás, que você já tinha que chegar aqui com um super conhecimento em alguma área, hoje não necessariamente, você pode ir documentando aquilo que você está aprendendo e se tornando um especialista, e lá na frente você vai adquirir outro tipo de público e tudo, mas você iniciou e muitas pessoas vão te acompanhar para sempre, né? Você vai criar comunidade. Então, se você tem um desejo de criar, se tem um desejo de começar na internet, no YouTube, no Instagram, onde seja, eu enxergo que hoje é a maior oportunidade que a gente tem desses últimos 10 anos, 12 anos, por aí. Então, é isso. Eu sou o Sorriso. Estou nessa jornada aí como empreendedor digital, buscando me consolidar dentro do mercado. E hoje eu acho que nesse vídeo foi algo até muito enriquecedor para mim mesmo, porque muito mais do que construir, eu consegui entender aonde eu quero ir, onde eu quero chegar, é me tornar um comunicador, ter uma voz de comunicador, não necessariamente dentro de um nicho específico. Então, esse vídeo acabou de se tornar aquilo que eu acabei de falar. Você descobre com o processo quem você quer se tornar e o que que você quer fazer aqui na internet, e isso acabou de acontecer aqui. Então, valeu, falou, eu sou o Sorriso, até amanhã às 12 horas. Tchau!